pouquinho de cuidado com algum deslumbramento de um ou de outro jogador. Ô Piperno, e você tocou num assunto bem importante que eu queria trazer aqui para discussão e perguntar para você em relação ao Danilo e essa expulsão. 2 pontos, você citou muito bem o primeiro ponto, que foi a falta infantil que ele cometeu e por isso uma expulsão bem justa, né? Uma entrada forte ali, um pisão no tornozelo do Soteldo e aí não teve escapatória. A falta foi infantil, né, por parte do próprio Danilo, você citou muito bem isso, e aí a expulsão justa, eu acho que nem precisamos discutir isso aqui, porque foi bastante evidente, a arbitragem acertou. Agora, um outro ponto que chama a atenção é parece exagero, parece repetitivo, mas essa força mental que o Palmeiras tem em situações adversas, conseguir mesmo assim construir resultados, porque curiosamente o Palmeiras vence o jogo hoje com 1 a menos e começa a jogar melhor, não sei se você vai concordar com isso, mas pelo menos na minha visão, começa a jogar melhor depois da expulsão do Danilo e consegue construir o placar e vencer a partida. Então, assim, é de fato algo que chama a atenção, esse lado psicológico do Palmeiras, né? Essa força mental de, muitas das vezes, em que tem as situações adversas, consegue se recuperar e consegue chegar a resultados importantes como o de hoje, com adversários perdendo, né, na parte de cima da tabela, e ele vai lá, consegue fazer o resultado e abrir uma vantagem importante no Campeonato Brasileiro. Mais uma, né, Piperno? Olha, mais uma vez sim, né? E o Palmeiras nessas 68 últimas partidas, das quais perdeu apenas 6, o Palmeiras já se viu em situações adversas muitas vezes. E nos últimos tempos, infelizmente, para o Palmeiras e também para o seu torcedor, o Palmeiras tem terminado os jogos com jogadores a menos. Isso é preocupante. Foi assim, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense hoje. É claro que atuar com jogador a menos é sempre mais complicado e nem sempre vai dar certo, né? De achar aquele coelho da cartola, como tirou hoje. Belo gol do Merentiel. E como também encontrou naquela decisão de quartas de finais de Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então a gente vai sempre se lembrar desses exemplos heróicos em que realmente a força mental acabou, e muita raça e muita dedicação também acabou prevalecendo diante desse tipo de adversidade. Agora, eu queria que o Palmeiras questionasse mais por que isso tem se repetido sempre, né? Então, o Palmeiras não é um time violento. O Palmeiras geralmente faz menos faltas do que seus adversários em praticamente todos os jogos. Mas nas últimas partidas e em momentos cruciais, e a gente está falando inclusive de uma semifinal de Libertadores, o Palmeiras tem tido essa desvantagem, né, de perder jogador nesses momentos. Isso não pode se repetir. E o Palmeiras não pode continuar acreditando que, tudo bem, quer dizer, a gente vai ter jogador expulso, mas esse time é tão bom, é tão raçudo, brigador, que vai acabar se recuperando. As coisas nem sempre acontecem assim. E outro detalhe, né? O técnico do Palmeiras, eu até disse aqui, nessa parte final da transmissão, que hoje aqui no futebol brasileiro ele é uma espécie assim de o médico e o monstro. Primeiro que eu acho que o Abel é injustamente cornetado pela dor de cotovelo dos brazucas que fazem trabalhos ruins, são técnicos muito piores que ele, com toda a dor de cotovelo, com toda a inveja, vem aí questionar muito do que o Abel fala. O Abel é disparadamente o melhor técnico que trabalha do Brasil hoje. Para mim isso está fora de questão e de comparação. O problema todo é que eu disse que aqui, durante um jogo de futebol, o Abel muitas vezes é o médico e o monstro. Hoje, mais uma vez, ele foi o médico, perdeu um jogador expulso cedo e conseguiu, de forma muito criativa e competente, reorganizar o time. E naquele momento, o que 101% dos técnicos brasileiros fariam? Bom, eu perdi um jogador de marcação, eu vou sacar um dos 3 da frente e vou recompor. Não. O Abel, naquele momento, ele não mexeu nos 3 da frente, ele colocou o Gabriel Menino no lugar do Scarpa para melhorar, sim, o poder de fogo, mas manteve Merentiel, Rony e Dudu.
E aí esses caras se reposicionaram em campo e azucrinaram o Santos. Palmeiras, você tem razão. Palmeiras, depois disso, inclusive, criou muitas situações. E por quê? Porque o Palmeiras tem no banco um cara de rara competente, talvez um cara de rara competência e que vai se consolidando como um dos maiores e talvez algum dia se torne o maior dessa história de técnicos gigantes aqui do Palmeiras. Essa é a parte do médico. A parte do monstro, lá no Dr. Jekyll e Mr. Hyde, é o cara que fica na beira do gramado azucrinando o técnico e bandeirinha o jogo inteiro. Isso traz intranquilidade para quem trabalha no jogo e até mesmo, às vezes, para o jogador dele. E mais uma vez ele foi expulso hoje. Então, resultado, Palmeiras vai para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, um jogo duro, um clássico de gigantes do futebol brasileiro, desfalcado não apenas do seu meio campo, não vai ter nenhum dos seus 3 principais volantes, mas também sem o seu grande líder, sem aquele cara que é, sem dúvida nenhuma, o esteio que esses jogadores em campo encontram. Porque nos momentos de adversidade, repito, foram muitos, o cara vai olhar para o banco e vai ver o Abel. E o Abel tá lá, calma, reorientando o time, reorganizando o time, né, fazendo com que esse time arranque da alma aquele último suspiro que ninguém consegue mais enxergar. E ele muitas vezes fez isso. Só que agora esse cara não estará em Minas Gerais porque outra vez ele foi expulso de forma irresponsável, de ficar martelando, de ficar buzinando o tempo todo na cabeça do bandeirinha, e ele que havia recebido o cartão amarelo 2, 3 minutos antes. Então isso, em alguns momentos, é muito sério para o Palmeiras. É óbvio que é muito melhor para o Palmeiras manter o Abel considerando esse combo todo. Agora, não custa nada o brilhante técnico português que brilhantemente comanda o Palmeiras há quase 2 anos tentar corrigir isso, porque ele poderia ser ainda melhor, ainda mais brilhante, não fossem esses excessos. O Piperno volta já já para conversar com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan, mas antes um break no rádio. Você que está no AM 620 por toda a rede Jovem Pan News, no FM 100,9, uma pausa e voltamos já já. Seguimos aqui no YouTube, a galera com a gente participando aqui no YouTube da Jovem Pan. Você que nos acompanha, fica com a gente no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente para falar muito de Palmeiras e Santos. Um outro tema, Piperno, que eu quero conversar com você é em relação ao Endrick. Ele foi relacionado para o jogo de hoje, havia uma expectativa, algumas informações já davam conta disso, e aí foi confirmado isso ontem à tarde, se eu não me engano. Foi relacionado, esteve no banco de reservas, mas não entrou em campo. E aí, claro, nas redes sociais o pessoal mais corneta já começa a falar, poderia ter estreado, poderia ter entrado, aquela coisa toda. Como é que você vê toda essa situação, essa possibilidade, né, do Endrick jogar, atuar pelo time profissional no Palmeiras? É a hora, não é a hora? O Abel tá demorando muito, a galera tá sendo muito precoce. E aí, Piperno, o que você acha dessa situação? Eu vou passar a palavra para você, mas a qualquer momento, dependendo do tempo, eu posso interromper por causa do break, mas na sequência você completa, tá, Piperno? Mas queria que você conversasse com a gente sobre isso. É compreensível aí a angústia do torcedor, né, e a expectativa do torcedor em relação à estreia de um jogador que pode marcar história. Pode ser, né, que carrega uma expectativa enorme aí de ser um novo fora de série. Há uma expectativa em relação a isso. Ele é potencialmente realmente um jogador muito diferente de tudo que a gente viu e vê. Com a idade dele, eu não vi praticamente ninguém que fosse capaz de fazer as proezas que a gente já assistiu. Eu entendo isso. Mas o técnico do Palmeiras ele tem que ter a frieza para avaliar os melhores momentos. Já foi um passo histórico importante ao trazer esse garoto num jogo que é um clássico, um jogo importante. E esse histórica, né? O jogador do Palmeiras que mais disputou jogos pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras e que mais venceu o resto pelo Dudu, chama-se Emerson Leão. Fantástico.
alguém que foi para 4 Copas do Mundo e tal. O Leão teve a primeira grande chance dele como titular do Palmeiras, enfrentando exatamente o Santos lá na Vila, o Santos de Pelé, um pouquinho diferente desse de hoje. Mas até isso, o Endrick traz essa coincidência histórica, né? Ele frequenta o banco de reservas contra o mesmo adversário que foi aquele que marcou a estreia do imenso Emerson Leão, que é nada menos que o jogador do Palmeiras, repito, que mais disputou jogos com essa camisa pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o técnico do Palmeiras sabe o que faz, e veja, estava olhando aqui hoje, olha só que coisa curiosa, o Palmeiras trouxe para esse jogo 4 centroavantes. O Palmeiras trouxe o Merentiel, o Flaco Lopes, Rafael Navarro e o Endrick. O Endrick está no fim da fila. É um menino de 16 anos, é óbvio que é o mais talentoso de todos, mas o técnico do Palmeiras vai saber o momento certo. Um jogo renhido, um jogo acirrado como esse, não era o momento exatamente para fazer esse tipo de experiência, esse tipo de teste. Ele vai jogar nesse Campeonato Brasileiro ainda. A senha para isso foi dada hoje. Se ele já veio para o banco de reservas, é um sintoma claro de que em algum jogo daí para frente, vamos imaginar que o Palmeiras consiga contra o Avaí, o Curitiba, estabelecer um placar folgado, o Endrick vai acabar entrando, né? Mas hoje realmente não era o momento. Vai acontecer, mas é importante que o técnico do Palmeiras tenha essa frieza e consiga administrar toda essa ansiedade que o torcedor tem, e é legítimo e natural. Tá aí a palavra do Fábio Piperno. Já já nós vamos retornar pro rádio